Senador, o senhor sempre disse que o Congresso, neste governo Bolsonaro, foi a instituição mais afetada e mais ofendida pelo governo Bolsonaro, né? E disse que, por causa disso, os parlamentares deveriam ter lideranças dispostas até a gritar, se for possível, se fosse preciso, e não baixar a cabeça para o governo. Agora, com essa eleição, a gente tem 2 presidentes governistas, tanto na Câmara quanto no Senado. Diante disso, senador, como é que fica o Congresso? Olha, eu penso muito, como você está vendo, para dizer o que eu vou dizer. Eu acho que piorou muito. Não por causa dos presidentes em si, mas pelo que aconteceu nesses últimos meses do ano passado, em relação a eleições presidenciais, tanto do Senado quanto da Câmara, e as atitudes que foram feitas para angariar votos. Os partidos políticos, Thais, foram, a meu ver, moídos, destruídos, triturados. Nenhum das pessoas, das lideranças, vamos chamar assim, dos coordenadores das eleições presidenciais na Câmara e no Senado, tiveram ou têm qualquer respeito por partido político. Simplesmente ignoram os partidos políticos. Eu não conheço nenhum parlamento do mundo democrático que funcione sem os partidos políticos. Partidos políticos com diferentes tendências, com diferentes ideologias, com visões diferentes do mundo. Aqui no Brasil, nós não temos mais isso, principalmente de uns tempos para cá. A percepção dos articuladores das campanhas é que os senadores e deputados eram muito mais facilmente cooptados através, individualmente, discutindo projetos ou ambições pessoais, do que através das lideranças políticas ou das visões partidárias. E instituíram isso nessas eleições. E você vê o PSDB rachou, o PMDB rachou, o DEM rachou, e os partidos não existem mais como uma entidade orgânica com projetos e com programas. Só para o espectador entender, desculpe interrompê-lo, senador. O senhor está dizendo, então, que o fisiologismo tomou conta dessas eleições no Congresso, o toma lá da cá foi feito de maneira a atropelar os partidos. Não foi sempre assim? Qual a diferença entre o que aconteceu nessas eleições e o que já aconteceu no passado? No passado sempre houve, fisiologismo sempre existiu, Thais, como você sabe disso. Mas não era uma coisa tão institucionalizada e generalizada, e havia núcleos partidários que davam tom. Agora não. Agora se desrespeitou completamente os partidos. Não é nem que se desrespeitou, foram ignorados os partidos. E a questão do individual foi institucionalizada. Nós temos vários deputados novos, vários senadores novos, que entenderam que essa é a maneira de se fazer política aqui em Brasília, e essa é a maneira de relacionamento entre o Congresso e o Executivo. Nós acompanhamos, você deve ter acompanhado também, a caça individual a cada parlamentar, independente das decisões partidárias ou das discussões partidárias. No meu partido, por exemplo, nós vimos isso, nós tínhamos uma discussão partidária e, quando nós estávamos no meio da discussão, nós vimos que isso era encenação pura e simples, porque individualmente já tinha sido
conversado com um e com o outro à revelia de qualquer visão que fosse do partido. Você veja, por exemplo, a proporcionalidade. A idade era uma visão partidária. Quem vai para a mesa? A proporção de pessoas que iam para a mesa era em função do partido e do tamanho da sua bancada. Isso aí foi destruído. Não existe isso. São critérios individuais e arbitrários dos vencedores, vamos dizer assim. Por exemplo, quem escolhia a primeira comissão a ser presidida, a maior bancada no Senado, por exemplo, escolhia qual era a comissão a ser escolhida para presidir. A segunda bancada fazia a segunda pedida, a segunda escolha. Agora não. Você vê, por exemplo, como exemplo claro disso, e sem nenhuma crítica pessoal, pelo contrário, eu respeito, no caso do Senado, o presidente Rodrigo, no partido com a bancada relativamente média para pequena, tendo a presidência e a primeira escolha, que é a CCJ. Na Câmara eu estou vendo coisa parecida. A CCJ sempre foi da primeira ou da segunda bancada, mas pelo visto não é o que vai acontecer. Então, o que o senhor está dizendo, senador, só para a gente recolher aqui, o que o senhor está dizendo é que desta vez a negociação, o fisiologismo, o toma lá da cá, foi feito individualmente, um corpo a corpo com os parlamentares e passando por cima dos partidos. É isso? Qual a consequência desse novo, digamos, método que o governo usou? Qual a consequência para a instituição, para o Congresso e para os partidos que foram ignorados? Destruição dos partidos. O parlamento não funciona, nenhum parlamento do mundo funciona sem partidos, sem alianças realmente programáticas, e levar a um salve-se quem puder nas próximas votações em função de compromissos assumidos e não em função de qualquer visão mais ampla, mais abrangente das necessidades, segundo a visão de mundo de cada partido. Qual